Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Romário Falsi e vamos embora para a nossa aula de conhecimentos pedagógicos. Hoje a nossa aula é em específica de um livro, que é um livro sobre história das ideias pedagógicas do Moacir Gadotti. Gente, esse livro ele é muito grande e ele vem falar dos pensamentos pedagógicos até o dia atual. Para o seu concurso público, o que vai cair com grande foco é do pensamento moderno até os dias atuais. Essa é uma aula de filosofia da educação. Então hoje, dentro desse vídeo, você precisa saber diferenciar filosofias que influenciaram a educação no Brasil. Então eu vou falar muito sobre o positivismo, o socialismo, o iluminismo, o pensamento anti-autoritário, fenomenológico existencialista. Então eu vou falar sobre teorias, o que fez gerar tal situação. E dali nós vamos fazer a junção com as tendências pedagógicas, que é aquilo que você já vem trabalhado, já vem estudado dentro dos vídeos aqui. Então nós vamos começar diretamente com a história das ideias pedagógicas e nós vamos falar de cada um dos assuntos, ok? Que são as principais correntes filosóficas que estão presentes na educação brasileira. Ou seja, na educação que nós temos hoje, aqui no Brasil, nós temos correntes que influenciam. Por que um professor trabalha a avaliação de uma maneira anti-autoritária, de uma maneira de autoavaliação? Por que o professor trabalha de uma maneira muito voltada para resultado, para um tecnicismo? Qual a influência do socialismo na educação? Então hoje nós vamos reconhecer os teóricos e explicar cada uma das teorias como surgiu na educação no Brasil. Fechado? Então, gente, todas as correntes filosóficas surgiram na Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789 e estão presentes na educação até hoje. São elas: o iluminismo, positivismo, socialismo, anti-autoritário e o pensamento fenomenológico existencialista. Gente, é muito tranquilo. Nessa aula, basta você saber a diferença de cada um deles e os seus autores de referência, que vai ser aprofundado até numa aula posterior. Então, basicamente, é isso que tu precisa saber. Como surgiu o iluminismo e quem foi o autor que deu essa ênfase ao iluminismo. O que é o positivismo e por que ele influenciou tanto a educação no Brasil. O que é o socialismo dentro da educação e os autores que influenciaram. O pensamento anti-autoritário é a mesma coisa e o fenomenológico existencialista. É basicamente isso que tu precisa saber. Diferencie um do outro que você vai estar muito próximo da sua aprovação. Vamos lá então? Deixa que eu te ajudo nisso. Vamos juntos. O primeiro, gente, é o iluminismo. Vamos lá. Como o iluminismo surge na educação. É uma aula de história, mas aqui nós vamos focar na educação, que é o foco da sua questão de concurso público. Bom, gente, nós tínhamos na educação, antes do iluminismo, nós tínhamos somente o ensino tradicional. Exatamente, somente o ensino tradicional. E o ensino tradicional, ele vai estar pautado no poder de quem? No poder da igreja, no poder do rei. Ok? E o ensino tradicional acreditava que todo mundo já nascia pronto. A criança, cada um de nós, já nascíamos prontos. E que Deus colocava a gente onde nós deveríamos nascer. Como a sociedade era pronta e já fechada, quem nascesse ia simplesmente seguir os legados dos pais. Então, filho de rei estava destinado a ser rei e filho de escravo estava destinado a ser escravo. Isso não poderia ter mudanças. Esse era o grande princípio do ensino tradicional.
E isso, com toda certeza, dentro da educação fazia manter todos uma estrutura de sociedade. Porém, gente, na França ocorreu a chamada Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa foi exatamente inspirada dentro do Iluminismo. O Iluminismo, que foi uma revolução, foi uma reforma na educação no Brasil, na educação no mundo, lá na França foi para o mundo, inclusive no Brasil, que tratou de alguns temas principais, entre eles a importância da educação infantil, entre eles a educação sendo um dever do Estado, uma educação que seja para o povo, e que tenha uma renovação no modo de pensar. Então, gente, o Iluminismo foi uma espécie de iluminação do pensamento ante aquele regime absolutista do rei. Então, quer uma educação mais liberal, uma educação muito mais para os princípios do Iluminismo, né? De igualdade, solidariedade, fraternidade. E aí, na educação, a gente exigia exatamente a educação pelo povo. Vamos ver o que aconteceu? Se foi isso mesmo que aconteceu? Vamos lá. Iluminismo aconteceu junto com a Revolução Francesa, é a iluminação dos pensamentos junto ao regime absolutista, ou seja, o clero, o Estado, é a figura de que não simplesmente a pessoa vai para o inferno e tem que seguir dessa maneira. Você tem um livre-arbítrio. Então o Iluminismo pregou muito isso. Foi a primeira reforma educacional popular que exigiu a educação como direito de todos e dever do Estado. Aqui eu quero dizer para você que você tem que marcar no seu caderno como o aspecto mais importante do Iluminismo na educação, ok? Foi a primeira reforma popular, educação como direito e dever do Estado, ok? Só que aí, gente, dentro do Iluminismo, quem surgiu dentro de um governo? Foi um governo de ditadura. Então o Iluminismo, ele foi a reforma, mas ele não conseguiu na prática aplicar os seus conceitos. O Estado, gente, deu uma instrução mínima por ter entrado uma ditadura. A forma de governo que se pensava e de se pensar a educação não foi tão bem seguida assim. O Estado ofereceu uma educação, só que é uma instrução mínima. É a chamada educação moral. Então, essa educação moral que nós conhecemos, ela surge como resposta ao Estado ao interesse da população em querer uma educação para o povo. Então, o Iluminismo, ele foi a fonte disso. Nós temos, gente, aqui, ó, por exemplo, como filósofo, o Rousseau. O Rousseau que vem falar sobre o tema infância na educação. Para ele, a criança não pode ser considerada um adulto em miniatura. Então, Rousseau, ele consegue exatamente pegar essas questões da educação infantil, de uma educação voltada para o mundo das crianças. E o Rousseau foi um grande personagem, um grande filósofo que inspirou o Iluminismo e essa mudança na educação. Vamos lá! Nós já entendemos nas tendências pedagógicas que nós tivemos um ensino tradicional e depois do ensino tradicional, nós vamos ter, depois do ensino tradicional, a escola nova. E na escola nova surgiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Tá lembrado do Manifesto dos Pioneiros, que queria uma educação para o povo? Que é basicamente a escola nova. Gente, a escola nova das tendências pedagógicas que aconteceram no Brasil, ela foi inspirada exatamente no Iluminismo. Que nós tínhamos o ensino tradicional na França, vem o Iluminismo querendo uma reforma com a educação para o povo, e depois da educação para o povo, a importância do tema infância na educação.
Isso, gente, veio acontecer lá na França. E no Brasil, somente em 1932, pela Escola Nova. Então, é muito interessante você fazer essa relação da tendência Escola Nova como um simples movimento que se apoiou no iluminismo, fazendo os mesmos caminhos que queria. Ok? Então, gente, o iluminismo foi importante? Cara, o iluminismo foi importantíssimo. Por quê? Porque tirou o poder da mão da igreja. E o Estado teve que reformular. Foi a primeira reforma que exigiu a educação para o povo. E foi a que inspirou a Escola Nova e sobre a importância da educação infantil pelo Rousseau. Obviamente, gente, o iluminismo ele veio com esse grande objetivo. Só que, como o Estado ofereceu uma instrução mínima, ficou conhecido aquela frase como: a escola é um aparelho ideológico do Estado. Ou seja, foi utilizado a educação para propagar os interesses do Estado, propagar os interesses da burguesia. Então, essas são as palavras do autor. Então, o iluminismo foi importante porque deu uma iluminação. Sem o iluminismo não existiriam outras reformas, ok? Mas ela não foi a definitiva. Ela não trouxe tanta experiência prática em relação à educação. Mas ela foi o surgimento. Assim como no Brasil nós temos o movimento da Escola Nova, o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Eles foram importantes, mas eles não promoveram a mudança, eles foram um passo para chegar até ela. Beleza? Então, gente, seguindo. Aqui eu preciso que você entenda e eu vou colocar no quadro para você. Olha só, antes de falar do positivismo, perceba o seguinte, ó. Iluminismo, ok? Iluminismo. Nós tínhamos o regime, ó, deixa eu até melhorar isso para você, vamos lá. Vou colocar assim, nós tínhamos o absolutismo, o rei e a igreja. Logo depois, surge o iluminismo. Ok? Surge o iluminismo querendo a reforma para o povo. O iluminismo deu certo? Eu acabei de te mostrar aqui, não deu certo. Então, para isso, gente, surge duas outras correntes filosóficas. Uma, positivismo, e a outra, que é o marxismo. Então, gente, surgem duas correntes para explicar por que o iluminismo não deu certo na França. O que faltou ao iluminismo? Então, gente, nós vamos ter aqui dois pensamentos completamente diferentes e que estão presentes até hoje na sociedade brasileira, no mundo como um todo. Ok? Isso nós geralmente vimos aqui na sociedade como ser de direita, ser de esquerda e por aí vai. Isso é uma inspiração. Então, reigreja o absolutismo. Logo depois, o iluminismo para iluminar os pensamentos. Queremos uma educação para o povo. Queremos uma educação renovada. Queremos uma educação infantil para o mundo da criança. E aí, gente, surge duas teorias para explicar por que o iluminismo não deu certo. A primeira delas se chama positivismo. O positivismo, gente, diz claramente o seguinte, aqui, ó, vou até escrever, o positivismo vem falar que o iluminismo não deu certo na França porque faltou ser mais racional. E o marxismo vem dizer que faltou o iluminismo ser mais humano. Vamos entender o que é racionalidade e o que é esse lado humano que ficou faltando. Vamos lá. Iluminismo iluminou os pensamentos. Só que na prática
ofereceu uma instrução mínima. E aí surgem duas filosofias, duas correntes, para explicar por que deu certo e por que não deu certo o iluminismo na França. A primeira é o positivismo, e vem falar o seguinte: olha, esse negócio de igualdade, fraternidade, solidariedade, dar poder na mão do povo, não vai dar certo. A sociedade ela precisa de um comandante. Ela precisa ser mais racional e organizada para acontecer uma evolução. E a partir disso é que vai ter qualquer forma de progresso na sociedade. Então é necessário a educação manter uma ordem na sociedade para que ela possa ter o progresso necessário. Ordem e progresso. Tá te lembrando alguma coisa? Alguma bandeira? Ordem e progresso. O positivismo, ele inspira a bandeira do Brasil de ordem e progresso. Ok? Então, gente, ele visa e olha a sociedade de uma forma mais racional, dentro de uma sociedade fechada, onde não pode haver mudanças. Para que a sociedade se mantenha em equilíbrio, mudanças não podem acontecer. E é para isso que o positivismo vem. Uma outra coisa, vocês já ouviram falar da marca Positivo? Essa marca Positivo, que é de tecnologia, lembra? Marca de computador, de tecnologia chamada Positivo. Essa marca, gente, por que o nome é Positivo? Porque vem de positivismo. O positivismo, junto com essa postura mais pragmática, junto com essa postura mais voltada para o racionalismo, ele vem trabalhar a chamada comprovação científica, onde tudo na educação tinha que ser baseado nas ciências, não em achismo e muito menos em lado humano. Então tinha que ser científico e comprovado, e a escola tinha que passar aquilo que é ciência. É basicamente esse o caminho do positivismo. Então ele utilizava de fatos, conteúdos tecnológicos cientificamente comprovados. Por isso que essa marca Positivo, ela pode ter muita relação com o período do positivismo. Então, o que eu lembro, quero que você saiba sobre o positivismo. Vamos ler aí no quadro, vamos lá. Positivismo, gente, apareceu com um movimento elitista burguês que defendia a tese que o iluminismo não deu certo porque faltou uma postura mais exata, científica, tecnológica do que ter uma ação humana na condução do processo. Gente, palavras como ciência, exatidão, tecnologia, sendo mais importante do que o homem em si, é algo fundamental que você tem que ter para a sua prova sobre positivismo. São essas palavras que tem que aparecer. Se tem mais uma outra, a palavra é racionalidade. Essa daqui também é muito importante, ok? Utilizar a razão, a razão da ciência. Então o objetivo era manter o poder, a ordem e o progresso. Gente, o positivismo, ele é altamente utilizado no golpe militar, é influenciado nas ditaduras. As ditaduras que nós temos são influenciadas no positivismo. Não demole nisso, ok? O filósofo, nós temos o Auguste Comte, na França, temos o Durkheim também, que eu vou falar sobre os dois na próxima aula. E também, gente, o positivismo também pode vir falar sobre, vir no nome de empirismo. Empirismo significa experimentação, ok? A racionalidade, a experimentação, a comprovação científica. Por isso o positivismo ele é muito pautado numa educação baseada nas matérias, nas disciplinas escolares. Quando o professor só vem para trabalhar o conteúdo dele e não trabalha a realidade do aluno, ele está trabalhando dentro de uma lógica positivista. Aqui não entra a realidade do aluno. O objetivo aqui é manter e conservar a sociedade.
como ela está sem mudanças. Então, gente, resumindo, o positivismo veio explicar por que o iluminismo não deu certo e falou que faltou uma postura mais racional, faltou uma postura muito mais pautada no empirismo, na ciência e ter mais ordem e progresso. Ok? Faltou uma postura militar no processo. Basicamente é isso que quer dizer. Você pode associar o positivismo ao militarismo sem sombra de dúvidas. Perfeito? Vamos seguir então. Socialismo, gente. Aí nós vamos ter o marxismo com Karl Marx e o neomarxismo com Gramsci. E aí? O socialismo, gente, surge no mesmo período do positivismo na educação. E ele veio também para explicar por que o iluminismo não deu certo. Só que com uma lógica completamente diferente do positivismo. Gente, o marxismo, ele surge para dizer o seguinte: cara, como é que o iluminismo não deu certo? É óbvio que ele não deu certo. Porque ao invés de oferecer a educação para o povo, a igualdade, a fraternidade, a liberdade, deram uma instrução mínima, ofereceram uma educação moral e cívica. Faltou completamente uma postura mais humana. Eles colocaram uma postura científica e não colocaram uma postura humana. Por isso que o iluminismo não deu certo e nem vai dar. Então, essa postura humana, ela tem que ser pautada dentro das classes sociais. Porque lá no iluminismo, a burguesia que detinha um poder, ela utilizou da escola para propagar um ideal que desvalorizava completamente a classe mais baixa e colocava os seus interesses próprios acima de tudo. Então nós vamos ter, gente, o socialismo. Vamos lá. Apareceu como movimento popular. Tem a visão de que o iluminismo não deu certo porque o princípio foi desvirtuado, que dos seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Eles não falam de postura mais exata, humana e racional. Isso é positivismo. Tem que ser uma postura humana, além de uma postura humana. Tem que ser uma postura muito pautada no que? Nas classes sociais e nos interesses antagônicos entre as classes. Defende uma educação pública igual para todos e que as crianças sejam ensinadas pela arte, trabalho e também para o lazer. E aí nós vamos ter a famosa, anota aí, luta de classes. Se o interesse das classes são diferentes, como é que uma classe que está acima da outra, que detém o poder, vai oferecer aquilo que vai contrário aos seus objetivos? Então, gente, o positivismo e o pensamento socialista, marxista, eles batem, eles são completamente contrários. São duas correntes que surgiram, uma mais exata, uma mais humana. Uma mais pragmática, a outra pela arte. Uma é mais voltada na ordem do progresso e a outra é pela a chamada desordem. Não desordem de desorganização, mas desordem de ter um conflito de ideias, de ter uma troca de ideias, a participação do povo, ok? Então é basicamente essas principais. Iluminismo influenciou a escola nova, ok? Nós vamos ter o positivismo, que vai influenciar claramente a tendência tecnicista. E nós vamos ter, gente, o pensamento anti-autoritário, que é uma outra forma de nós pensarmos a educação. Ok? Vamos lá. O que é esse pensamento anti-autoritário? Os dois mais complexos você já trabalhou. Esse anti-autoritário, o nome já diz, ele é contra qualquer forma de autoritarismo
que esteja presente na educação. Então, o autoritarismo, ele vai ser trocado por uma presença de relações humanas fraternas, de relações humanas sem o poder, sem o autoritarismo, onde o professor, ele é muito mais um auxiliador do aluno do que o professor em si. O pensamento anti-autoritário, gente, ele vem com uma outra vertente de trabalhar muito mais o lado psicológico do que o lado pedagógico do que ensinar. Ele está mais muito preocupado ao ensinar posturas, personalidade, formação de um cidadão que não seja trabalhado como na escola como se fosse uma prisão ou como se fosse uma escola religiosa. Esse é o grande objetivo. Então, gente, o pensamento anti-autoritário, olha só, inspirado, vamos ler? Inspirado em Freud, tinha como objetivo de trabalhar, olha o objetivo, o lado individual, o ego, olha a parte que de um lado terapêutico maior, das crianças para ser incluída na sociedade. Influenciou, junto com o iluminismo, a formação da escola nova. Ok. Olha o que o Frenet, que também é anti-autoritarista, vem dizer. O professor deveria ser formado para se dedicar menos ao ensino e mais ao deixar viver. A organizar o trabalho. Trata-se de um papel anti-autoritário, dar à criança consciência de sua força e convertê-la a seu próprio futuro em meio a uma grande ação coletiva. Bom, gente, o pensamento anti-autoritário, ele teve um grande foco na educação no Brasil através da tendência renovada não diretiva, que era do Carl Rogers, ok? E também a libertária, que era do Frenet. Então, escreva aí no seu caderno e na apostila exatamente os nomes. Então, Carl Rogers, renovada, não diretiva, e o Frenet, que é da tendência, vou só apagar, da tendência libertária. Romário, qual a diferença da não diretiva para a libertária? Gente, enquanto a não diretiva, ela era muito mais do lado psicológico e o lado para acabar com o ensino tradicional, a autoavaliação, ok? Não tem nenhuma forma de autoritarismo do tradicional, mas não trabalhava a criticidade. A libertária, ela vem trabalhar a realidade do aluno através de uma personalidade, através da aula passeio, do que vê na escola, vê na prática. Ela tem uma criticidade, enquanto a não diretiva não trabalha a criticidade de jeito nenhum. A não diretiva queria acabar com o ensino tradicional e se manteve ali. A libertária, ela queria acabar com o tecnicismo e entrar numa educação crítica no mundo, no Brasil também. Então esse é o caminho. Frenet libertária, Carl Rogers, renovada não diretiva. Bom, gente, pensamento fenomenológico existencialista. Vamos lá. É fenomenológico, pois busca achar o que está nas entrelinhas, o que está escondido às aparências da sociedade, sem preconceitos. E é existencialista porque confronta ideias. Busca a causa mais antropológica, onde o professor faz um trabalho a médio e longo prazo, buscando na raiz entender do aluno o posicionamento da sua disciplina. Gente, o pensamento fenomenológico existencialista, ele entra numa educação mais voltada para a criticidade, onde vai buscar entender as razões
que levam o homem a ir a tal caminho, que levam uma geração de uma família a ir até caminho, para tal caminho, e que leva a educação aos seus caminhos. Trabalhar o pensamento fenomenológico existencialista significa trabalhar uma teoria, mas buscar desvendar na teoria, fenomenologicamente, aquilo que pode estar passando nas entrelinhas. Que recado o marxismo queria dar? Que recado o positivismo queria dar? O fenomenológico ele busca estudar a sociedade como um todo. Não só trabalhar a matemática, mas trabalhar a evolução da matemática, a evolução de ciências, a evolução da língua portuguesa, da língua estrangeira, de história, de educação física e suas concepções. Então é basicamente esse o caminho. Bom, gente, como eu estou no livro do Gadotti, e o livro é o História das Ideias Pedagógicas, pode cair na prova a definição que ele dá para pedagogia da essência e pedagogia da existência. Pedagogia da essência é ligado ao cristianismo, ao medo, ao mundo das sombras, o medo do inferno, o desejo, o corpo visto como um corpo pecaminoso. É o olhar da igreja. Então eles colocam esse olhar tanto da igreja como também o medo ligado ao militarismo e à igreja. Então nós vamos colocar que o Gadotti coloca e ele define que a pedagogia da essência seja ligada ao positivismo. Já, gente, a existência ela é muito mais ligada na reforma protestante, ligado ao lado individual e à satisfação da criança e a sua necessidade naquele momento, as necessidades especiais. Então a pedagogia da existência ela é muito mais ligada à educação infantil. Então nós vamos ter direto a escola nova. Se cair na sua prova, segundo o Gadotti, a pedagogia da essência é ligada ao positivismo e da existência é ligada à escola nova, ok? Isso já foi questão de concurso. Bom, gente, encerrando essa nossa aula aí, eu fiz um quadro para resumir aquilo que a gente falou. Vamos lá. Pensamento pedagógico moderno influenciou a educação no Brasil e no mundo. Temos o ensino na igreja, logo depois vem o iluminismo, primeira reforma educativa, que queria a educação como direito de todos. O Estado ofereceu uma instrução mínima, uma educação moral. Nós temos o filósofo, o Rousseau. Positivismo surge para explicar que o iluminismo não deu certo porque faltou mais exatidão, a visão de ciência, de tecnologia. É ligada à ditadura, ao militarismo, então inspirou o golpe militar e a República Velha no Brasil. Qual é o lema do positivismo? Ordem e progresso, e seu referencial teórico vem nas obras do Comte, e nós temos também o Durkheim. Socialismo vem explicar que o iluminismo não deu certo porque os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade não foram seguidos. Diz que não precisa de uma postura racional, precisa de uma postura mais humana, mais popular para a luta de classes. Quer uma educação para todos, de acordo com a sua classe social, e nós vamos ter o marxismo, ok? O Karl Marx como principal representante. O pensamento anti-autoritário, ele visa muito mais o lado individual, as vivências pessoais de cada pessoa, o agir num coletivo, trabalha muito mais o lado psicológico do que o pedagógico, aulas, passeios. Essa é a grande busca do pensamento anti-autoritário, combate ao autoritarismo.
Pronto. Esse é basicamente o pensamento anti-autoritário. Ok, meus queridos? Com isso, eu estou encerrando a aula. O que tu precisa saber? Primeiro, qual é a sequência dos conteúdos das correntes filosóficas que influenciaram os conteúdos da educação no Brasil? Primeiro, nós temos absolutismo, o rei, iluminismo, positivismo, socialismo com o marxismo, e nós temos também o pensamento anti-autoritário e o fenomenológico existencialista. Basicamente, esses pensamentos influenciaram as tendências pedagógicas. Ok? Absolutismo tradicional, nós vamos ter o pensamento positivista, onde nós vamos ter diretamente o tecnicismo. Nós vamos ter o pensamento anti-autoritário do Carl Rogers com a renovada não diretiva, com o Freinet a libertária, e nós vamos ter o pensamento também voltado aí para o socialismo, que é o pensamento da tendência libertadora do Paulo Freire. Então, gente, é entender que essas tendências não surgiram do nada, vieram de correntes, e olhar essas correntes é o que nós chamamos de filosofia da educação. A corrente gera tendência, a tendência gera uma didática, a didática gera uma prática educativa. É exatamente isso daí. Um grande abraço.